Querida senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência sabe que sou um propagador da paz em todos os lugares do mundo, seja nos nossos estádios de futebol, seja na África, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas, na Europa, onde for. Ainda na semana passada, eu aqui relatei sobre um episódio que assisti na TV Gazeta, quando da mesa redonda dos repórteres Flávio Prado e Michel Gianella, que entrevistaram o técnico Tite do Corinthians, que há 2 domingos atrás sofreu uma ofensa da parte de alguns torcedores que se encontravam ali no estádio da Vila Belmiro, pois, e pela terceira vez na presença, quando ele esteve naquele estádio, haviam cuspido sobre o técnico enquanto este trabalhava. Aquilo me deixou muito preocupado e eu, então, escrevi uma carta ao presidente do Santos, no sentido de que ele pudesse, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, tomar a providência de solicitar desculpas ao técnico e ao próprio Corinthians. E eu gostaria aqui de ler a carta do presidente do Santos Futebol Clube, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, datada de ontem, ao senhor Mário Gobi Filho, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, nos seguintes termos: prezado presidente, ausente do país por conta da reunião da FIFA, para a qual fui convocado, não tive chance de recebê-lo pessoalmente por ocasião do clássico Santos versus Corinthians, no último dia 4 de 3 de 2012. Fiquei sabendo, por outro lado, que durante a partida um pequeno número de torcedores localizados no setor das cadeiras cativas praticou atos deploráveis de cuspir no treinador Tite, que exercia seu trabalho no gramado. O depoimento do técnico no programa Mesa Redonda da TV Gazeta trouxe a público essa lamentável ocorrência. Consciente, no entanto, de que atitudes como essa contrariam minha convicção de que o esporte é uma atividade de convivência e confraternização, venho pedir-lhe desculpas oficialmente em nome do Santos Futebol Clube. Peço-lhe a gentileza de transmitir ao treinador Tite, pessoa extremamente educada e equilibrada, que releve a grosseria de uns poucos, dando-lhe conta também que vamos adotar providências para que fatos lamentáveis como esse não se repitam. Um abraço do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos Futebol Clube. Eu quero cumprimentar a atitude do presidente do Santos e dizer o quão importante é que, ainda mais diante da vinda das seleções de futebol de todo o mundo que estarão presentes em nossos estádios por ocasião da Copa do Mundo, é tão importante que possam as torcidas de todos os times terem uma atitude a mais civilizada e respeitosa possível entre as torcidas de times adversários e, sobretudo, quando aqui estivermos recebendo as seleções dos países, inclusive daqueles com os quais muitas vezes nós temos uma tradição de rivalidade, mas que isto se reflita em atitudes educadas, civilizadas, respeitosas e construtivas. E, por outro lado, senhora presidenta Vanessa Graziotin, eu gostaria aqui de registrar uma reflexão a respeito do que ocorre ali no Oriente Médio. Ainda hoje estamos aqui no Senado recebendo, e muitos de nós fomos convidados para conversar com o vice-ministro de Relações Exteriores de Israel. E é importante que nos preocupemos com a paz, a confraternização e o diálogo.
Ainda ontem, o Estado de São Paulo publicou uma entrevista muito significativa de Paulo Sérgio Pinheiro, que eu aqui quero ler e comentar. Por que o mundo parece inerte com relação às inúmeras mortes de civis que acontecem diariamente na Síria? E por que países como a Rússia e a China figuram-se como não importar-se com tais atrocidades? Cabe ressaltar que a Síria ocupa uma posição estratégica no mapa do mundo árabe e, por isso, uma posição central para o mundo inteiro. Geograficamente, ela faz fronteira ao norte com a Turquia, a sudoeste com o Líbano e Israel, ao sul está a Jordânia e a leste o Iraque, sendo que ao lado do Iraque fica o Irã. Por que o mundo está tão cauteloso no que concerne a intervir nesse conflito? A primeira resposta que nos vem à mente é porque a Síria é um país central. Um país vizinho ao Irã, Iraque e Israel é vital para a segurança mundial. Qualquer coisa que aconteça com ele terá repercussão com seus vizinhos e, portanto, repercussão mundial. Calcula Paulo Sérgio Pinheiro, cuja entrevista iremos ler, que mais de 3 milhões de pessoas foram já afetadas pelos combates internos na Síria. E não é muito difícil que isso possa desaguar num conflito envolvendo Israel e o Irã, que tem falado até da utilização de armas nucleares. Não podemos esquecer que, além de Israel e Estados Unidos, outros países amigos da Síria, como Índia, Rússia, China, possuem armas nucleares e não seria bom para o mundo uma guerra envolvendo tais países. As mortes, os estupros, as torturas que vêm ocorrendo na Síria devem ser enfrentadas pela vertente diplomática ou pela pressão econômica dos países ocidentais. As armas são o pior caminho que pode ser usado como solução para a questão síria, assim como também ali no Afeganistão, onde ocorreu uma atitude inteiramente deslocada de um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma intervenção bélica nesse vespeiro é suicida para o resto do mundo, conforme nos relata Paulo Sérgio Pinheiro em entrevista para o Estado de São Paulo, que passo a ler. Na sua avaliação, qual deve ser a solução para o conflito sírio um ano depois do início da repressão? Diz Paulo Sérgio Pinheiro, não há nenhuma chance de uma solução militar ser a resposta. A solução para o conflito é um acordo negociado com a participação do governo, dos grupos armados e a oposição. Não há outra saída. Uma militarização do conflito será algo extremamente desastroso. É claro que a Síria está em uma situação geopolítica delicada. É um erro profundo tentar transpor a situação da Líbia para a Síria. A Líbia era um país periférico e com população concentrada nas cidades. Além disso, sem o peso que a Síria tem para o mundo árabe. Meu recado central é um só. A violência precisa parar. Incentivar a militarização e armar rebeldes não funcionará. O ciclo da violência precisa ser rompido para evitar uma guerra civil. Jamil Chad, correspondente do Estado em Genebra, pergunta então, qual é a sua avaliação da visita de Kofi Annan a Damasco? Ainda é muito cedo para dizer, diz Paulo Sérgio Pinheiro, foram só 2 conversas. Acho que seria inaceitável julgar a missão dele neste momento. Temos que ser pacientes nas negociações. É cedo para dizer que seu trabalho na Síria acabou. A realidade é que não há alternativa ao diálogo. Entendemos a situação das vítimas, mas pensamos que a outra opção teria consequências catastróficas. Não falaríamos em centenas de mortos, mas em milhares. Não vamos brincar com isso. Será muito difícil a saída negociada, mas não será a primeira crise solucionada com uma mediação. Qual a sua avaliação sobre o estado atual do conflito? Pergunta Jamil Chad. Responde Paulo Sérgio Pinheiro, falamos em uma punição coletiva da população pelo governo. O que sabemos é que a intensificação do confronto armado aumentou o sofrimento. A situação
humanitária é cada vez pior. Em Baba Aram, vemos que os ataques deixaram um rastro de morte, miséria e destruição. Os que saíram ainda nos falam sobre execuções sumárias. O governo deu algum acesso a agências humanitárias, mas perdemos muito tempo e muita gente poderia ser salva. O acesso precisa ser garantido. O que ocorrerá com a lista que o senhor fez de responsáveis sírios envolvidos nos massacres? Responde Paulo Sérgio Pinheiro: quando houver uma decisão e um órgão competente, a lista que fizemos das pessoas envolvidas será entregue. Só existem 2 cópias dessa lista que estão com a ONU. Foram colocadas numa pasta com 2 códigos diferentes e só podem ser abertas se ambos estiverem corretos. Eu quero aqui cumprimentar o trabalho do diplomata brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que lidera as investigações sobre as violações de direitos humanos na Síria e alerta que armar os rebeldes ou promover uma invasão estrangeira na Síria fará explodir uma guerra regional com milhares de mortes. Insiste Paulo Sérgio Pinheiro, 1 ano depois do início da repressão, que apenas uma saída negociada resolverá a crise síria. O diplomata Paulo Sérgio Pinheiro apresentou seu relatório ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, no qual diz que o governo sírio está promovendo uma punição coletiva contra a população. Assim, Paulo Sérgio Pinheiro, com razão, insiste no risco que seria repetir na Síria a mesma estratégia da Líbia e destaca que as apostas devem ser concentradas no trabalho do mediador Kofi Annan. Cumprimento Paulo Sérgio Pinheiro por sua lucidez e ação como o representante do Brasil, que hoje presta um trabalho tão significativo para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Muito obrigado, senhora presidente.